Oi, gente! Hoje a gente vai ter uma conversa especial, a primeira conversa que a gente vai ter, na verdade, e a gente vai falar sobre um tema muito discutido, que é Eu Escolhi Esperar. Meu coração, se você for meu par, ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia. Bom, pra quem não sabe, o Eu Escolhi Esperar foi um projeto criado pelo Pastor Nelson Jr. Obrigada, Pastor Nelson. E ele começou o projeto quando ele tinha 12 anos. E ele viu que ele queria ter uma vida santa e que ele esperasse a pessoa certa aparecer. E aí, tcharam, apareceu. A pessoa certa geralmente não vem somente de Deus, mas também de uma escolha sua. Bom, eu escolhi esperar não é a questão do sexo, é a questão de mentalidade. É a santidade que você tem que ter. Os católicos dizem que é castidade, né? Mas santidade, castidade, é a mesma coisa. Então, assim, é aquele período que você tá tranquilo, sabe? Aquele período que você não quer nada, você quer cuidar de você mesmo. Não sendo egoísta, mas cuidar de você mesmo em relação a aprender coisas novas e em esperar o que Deus tem pra você. Bom, as igrejas e o pastor Nelson também não trabalham com... Quer dizer, depende da igreja. Mas não trabalham com tipo, pode, não pode. A gente procura tratar os hábitos diários, então as coisas que você costuma fazer, e tentar mudar eles. Mas assim, isso é voluntário. Você faz se você quiser. Porque se você parar pra perceber também, tem muita gente que tá dentro da igreja e não tá. Então assim, tem gente dentro da igreja pior do que quem nunca foi, quem não conhece Jesus, não conhece Deus, não conhece nada. Então, assim, a gente tem que avaliar também a vida da pessoa. Não adianta você julgar, todo cristão é zoeiro. Não, não é assim. Você tem que avaliar a vida da pessoa, não é o que jogou pra você. A questão do pode, não pode, é que ninguém vai te impor um regime militar pra você fazer. Você faz se você quiser. E se você não quiser, você não faz. A Bíblia diz que você não é imposto a nada. Você tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Deus não quer que a gente fique para sempre sozinho. Ele tem um plano para você, tem um plano para mim. Deus não quer que a gente seja virgão para sempre. Não precisa ter pressa para conhecer essa pessoa certa. Às vezes, também ela pode não aparecer. E aí você deu um tiro para qualquer lado e acertou uma pessoa qualquer que você vai ser infeliz pro resto da sua vida. E aí? Não é propósito de Deus para você. E você não quis esperar pelo que ele tinha para você. Então, assim, não tem como culpar Deus nesses casos. Porque é uma escolha que você fez. Não é nada que te imporam. Imporam? Enfim. Não adianta você tratar a doença se você não tratar a origem dela, a raiz. O projeto, ele não fala que você não pode ter relações sexuais porque você pode receber doenças. Essa não é a intenção. Mas isso é uma desculpa que também pode ser enxergada. Porque, assim, você, quando casa, você pode sim ter essas doenças. Mas você não vai ter o risco de ter uma gravidez indesejada e ser a pessoa que você não vai estar pro resto da sua vida. Porque você engravidar do seu marido é uma coisa. Você engravidar do seu namorado de 2 meses de namoro é outra história totalmente diferente. E agora também eu vou responder algumas perguntas frequentes que eu pesquisei na internet, né, que o pessoal sai perguntando no Google, ou que já perguntaram pra mim, e que é interessante de vocês saberem. Vamos lá. Eu não escolhi esperar, e agora? Bom, se você não escolheu esperar antes, o que você faz agora? Escolhe esperar. Não é nada difícil, porque a questão do eu escolho esperar não é porque você nasceu em santidade, você viveu sua adolescência inteira em santidade e viveu sua juventude, e agora que você é adulto você ainda é santo e... Não, porque esses casos são raridades, coisas que acontecem em 1% da população. O resto passou por histórias, passou por coisas tristes, tristes ou felizes que viraram tristes, e que você não escolheu esperar. Então, é a questão, assim, de você se reposicionar. Por que você escolheu esperar? Bom, eu escolhi esperar porque é uma história muito longa. Eu namorava
antes de escolher esperar. E eu vivi muitas coisas com esse rapaz que foram muito boas, mas outras também que eu acabei arriscando, sabe? Umas coisas que eu não queria ter vivido. Mas quando a gente tá naquele embalo de namoro e tal, você abre mão dos seus conceitos pra poder viver os da pessoa. Mas como eu não tava firme também, o meu ex-namorado, a gente vivia coisas que eu concordava e ele concordava também. Eu não tô falando em relação a sexo, mas assim, em tudo, ao namoro. Então, assim, foi uma coisa difícil ter que terminar com ele? Foi. Mas foi o que Deus disse pra mim. Deus falou pra mim, olha, não é mais momento de você namorar, não é pra você ficar mais com ele, e é pra você estar em santidade, você se guardar pra mim. Então eu resolvi acatar a ordem de Deus. Quem sou eu pra desobedecer o que ele disse? E foi a partir daí que eu escolhi esperar. Então eu tô todo esse tempo sem beijar ninguém, sem ter vontade de ficar com ninguém. Pra que você precisa ir atrás de homem? Quando for sua hora, Deus vai te mandar a pessoa certa. Eu não entendo. A mesma atração que você sente pelo seu namorado antes do casamento, você vai sentir pelo seu marido, que era o seu namorado, depois do casamento. Qual é a diferença? Você vai ter os mesmos sentimentos. Você transar com ele antes do namoro e transar depois é a mesma coisa. Sim, a gente realmente tem as mesmas necessidades antes de casar e depois de casar. Mas assim, é uma questão de você pensar, pô, esse é meu namorado, mas é meu namorado hoje. Será que ele vai ser meu namorado amanhã? E depois de amanhã? E no mês que vem? Será que ele ainda vai ser meu namorado? Então assim, compensa você fazer tudo o que você faz ou fez ou quer fazer com o seu namorado hoje, mas sem ter a certeza de que ele vai ser o seu marido? Então assim, é melhor você esperar o processo do namoro, o processo do noivado, e você realmente só se entregar ao seu marido. Porque a gente nunca sabe se aquilo vai acabar, se aquele laço um dia vai se romper, se Deus vai mandar você terminar igual ele fez comigo. Então assim, a gente tem que ver o que realmente compensa, quais são os seus valores, quais são os seus ensinamentos, se isso vai agradar todo mundo, se vai agradar você, se vai agradar sua família, se vai agradar a família dele, se vai agradar ele, e principalmente se vai agradar a Deus. Será que isso vai agradar a Deus? Onde está escrito na Bíblia que o sexo antes do casamento é pecado? Deus diz na Bíblia que o casamento antes... o sexo antes do casamento é pecado. Quer ver? A gente tem... Deixa eu anotar aqui. 1 Coríntios 7:2. Saúde, Mel! Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Acho que até aí. Aí tem também 1 Coríntios 6:18-7. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Então, essas são duas passagens que eu separei, que com certeza deixou bem claro que o sexo após o casamento, ele é totalmente agradável a Deus, e antes ele é totalmente abolido. Você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Sim, eu tenho livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser. E eu escolhi esperar. Como é que eu consigo resistir a essas coisas? É muito difícil para mim. Minha querida, não é difícil só pra você. Eu tenho dificuldade, o pastor Nelson teve dificuldade, e assim com todo mundo. Porque a vida não é fácil. E o sexo é uma necessidade do nosso corpo. A gente tem vontade de fazer essas coisas. Principalmente quando a gente tá na puberdade pra cima. Então, assim, é uma coisa que ela pode ser muito bem evitada, que é esse período de santidade, e bem aproveitada depois do casamento. Mas é uma necessidade que a gente tem, e todo mundo tem. E quando você tem essa vontade, seu refúgio tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Você tem que orar, você tem que pedir pra Ele tirar isso de você. Porque de nada vale você dizer que você escolheu esperar, mas passar um cara bonitinho na rua, você olhar e ter desejo.
Entendeu? Então, pô, não adianta você falar que você tá firme na igreja e você não ter propósitos. Não ter propósitos, mas não seguir o propósito de Deus pra sua vida. Entendeu? Mais ou menos. Bom, gente, eu acho que é isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários ou lá na página do Eu Escolho Esperar, que também tem bastante coisa. Tem página no Facebook, tem comunidade no... Nossa, que ridícula! Comunidade no Orkut. Tem site, que é www.euescolhoesperar.com. Eles têm vlogs também, então tem perguntas que o pessoal manda e eles respondem super legais. Tipo, qual será a idade certa pra eu namorar, pra eu casar? Passei do tempo e agora? Eu não escolhi esperar, como é que eu faço? Então, assim, são respostas de gente que pergunta bastante. Então, eu acho interessante se você quiser ver. E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido qual que é o propósito de Deus sobre Eu Escolhi Esperar. E acho que é isso. E eu queria deixar uma palavrinha no final, que é de Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, que aqui é a Bíblia traduzida, né? Mas lá fala que são os fornicadores, que é quem pratica o sexo antes do casamento. Os assassinos, os imortais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, aqui a gente tem certeza de que Deus não apoia essa ideia. E fica aí pra você meditar. Tchauzinho!